Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mais uma mensagem de nossa série de mensagens. Mateus 17, versos 14 a 21. O título da nossa mensagem é O Salvador das Crianças. O Salvador das Crianças. A nossa série de mensagens se chama Rei dos Reis, Exposições do Evangelho de Mateus. Vamos ler dos versos 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram a multidão, aproximou-se dele o homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Ora, até aí, até o verso 21. Amém. Uma pequena observação antes de eu começar a comentar este texto. Os versos 10 até o verso 13. Eu não preguei sobre esses versos. Na semana passada eu preguei até o verso 9. E hoje eu não estou pregando versos 10 a 13. Por que não? Porque dos versos 10 a 13, eu já preguei quando eu preguei sobre Mateus 11. Então, se vocês voltarem para os sermãos de Mateus 11, eu explico os versos 11 a 13. Então, você pode voltar lá. Quem estiver assistindo online também, volte lá, ok? Fecha parênteses. Então, no verso 14, Jesus desceu do monte da transfiguração, onde Jesus se transfigurou. Ele manifestou a sua divindade, a glória da sua deidade aos seus discípulos. E ao descer do monte, um homem, verso 14, aproximou-se-lhe um homem e pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Primeira coisa que vocês devem observar aí é que o verso 14 confirma o que aconteceu no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, Jesus revelou e manifestou a sua divindade. E aqui nos versos 14 e 15, nós vemos que este homem, ele reconhece a divindade de Cristo. Ele dá um tratamento para Jesus que nenhum homem poderia ser tratado desta forma. Número 1, ele se ajoelha diante de Jesus. Número 2, ele chama Jesus de Senhor. E número 3, ele reconhece Jesus como onipotente, porque ele busca em Jesus o poder de fazer duas coisas:
Ele sabe que Jesus tem o poder de fazer duas coisas: curar um doente e expulsar demônios. Esse é um poder que ele reconhece em Jesus como Senhor. Quando Jesus é chamado de Senhor, ele está sendo chamado de Deus. Como diz Deuteronômio 6, há um único Senhor. E tantas vezes no profeta Isaías, eu sou o Senhor e não há outro. Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador, e por isso nós devemos, em todas as nossas angústias, nós devemos buscar nele a saída. Aqui nós vamos ver que Jesus tem poder sobre o mundo material, de curar aquilo que é errado no mundo físico, e ele tem poder sobre o mundo espiritual. Todos os demônios, nós vamos ver, estão debaixo de sua autoridade. Então, em tudo que nós nos sentimos fracos, desesperados, sem esperança, desiludidos, procure Jesus, se prostre diante dele, reconheça que ele é o Senhor e, portanto, que ele pode tudo. Ele vai fazer um pedido pelo seu filho. Senhor, tem misericórdia de meu filho. Perceba que as suas palavras são palavras de humildade. Ele não determina, ele não manda, ele pede misericórdia. Tem misericórdia. Essa é a palavra de alguém humilde. Ou seja, eu não mereço, eu não sou digno. Seja misericordioso com o meu sofrimento. Aprenda a falar com Deus assim. Não tem esse negócio de eu vou brigar com Deus. Se ajoelha. Lembra que a gente falou sobre os gestos de adoração? E o ajoelhar-se indica humilhação. Você está reconhecendo que diante de Jesus, diante de Deus, diante do Espírito Santo, você é pó. Nós somos iguais. Os seres humanos, nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas diante de Deus, nós somos pó. Por isso que nós não adoramos homens. Eu não te adoro, você não me adora. Mas a Deus nós temos que adorar, porque comparado com Ele, nós somos pó. E se alguma dignidade temos, é porque Ele nos tira de pó. Então Ele pede misericórdia. É um homem que está falando com Deus, com o Senhor, com Jesus, da forma que se tem que falar. E aí ele vai apresentar o seu filho. Ele vai falar, o meu filho é lunático. O que essa palavra lunático significa? Significa que ele tinha algum problema cerebral. Ele tinha um grave problema cerebral que fazia com que ele muitas vezes caía no fogo, muitas vezes caía na água, ou seja, ele tinha um comportamento de um louco. Não era um comportamento racional de um ser humano com o pleno uso das suas faculdades cerebrais. Ele era lunático. Só que aí esse homem, ele já tinha tentado resolver. Verso 16, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Então vocês lembram que os apóstolos, lá em Mateus capítulo 10, onde tem o famoso sermão apostólico, Jesus tinha dado aos apóstolos poder de curar. Ele tinha dado aos apóstolos o dom de cura. Por que os apóstolos aqui, eles não conseguiram exercer algo que Jesus já tinha dado a eles para exercer? Nós vamos ver em algum instante, mas a pergunta que a gente precisa fazer, porque ele não está falando aqui, eu tentei curá-lo. Ele está falando, os teus discípulos. Lembra que os discípulos tinham viajado por toda Israel, curando as pessoas, curaram muita gente. Por que aqui eles não estão conseguindo? Isso tem a ver com o sermão da semana passada, nós vamos ver por quê. Mas ele está falando, os teus discípulos não conseguiram. Mas o Senhor, eu sei que vai conseguir. Então isso já nos ensina que
toda a cura que os discípulos realizavam não era pelo próprio poder deles. Isso é algo importante perceber. Qualquer cura que existe por meio de um ser humano não é pelo seu próprio poder. Por isso não pode existir exaltação humana. Não pode ser exaltado o homem, porque não é um poder do homem. Agora, é um poder de Jesus. Porque Jesus é o Senhor. Porque Jesus é o unigênito. E aí, Jesus vai exclamar no verso 17. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que Jesus vai dizer no verso 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. É pesado. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então Jesus está... Eu quero que vocês percebam que Jesus não diz, ó humanidade perversa. Preste atenção, isso é um detalhe importante aqui. Ele não diz, ó humanidade. Por que não? Porque ele não está reclamando de todos os homens aqui. Ele está reclamando daquela geração. Daquela época, das pessoas da época em que ele vivia. E alguns meses atrás eu preguei um sermão baseado em Mateus 12. Se vocês voltarem no sermão de Mateus 12, o título da minha mensagem foi A Pior Geração. E como eu expliquei naquela mensagem, a geração mais perversa, mais má, mais cruel, mais iníqua, mais ímpia que já existiu, não é a nossa geração de 2024. Eu achei que a geração de 2024 foi a pior que existiu. Não é. A pior geração que já existiu é a geração que matou Jesus. Não existe pecado maior do que matar Jesus. Portanto, não existe pior geração do que a geração que matou Jesus. Que Deus pisou na terra, Deus pisou no mundo e eles mataram Jesus. A geração que matou Jesus era extremamente endemoniada, como Jesus conta em Mateus 12, extremamente perversa. Nenhum homem que puxou a sua lança para enfiar no Filho de Deus, nenhum homem que gritou crucifica-o, crucifica-o, nenhum homem que colocou a coroa de espinho no Deus Todo-Poderoso, a bondade encarnada. Nenhum desses homens é qualquer coisa, exceto profundamente vil, perverso e digno dos maiores tormentos do inferno. Essa foi a pior geração. Eu acho que é a pior geração de 2024. Você está louco. Tem muita maldade em 2024. Tem muito. Mas nenhuma é tão perversa quanto aquela que matou o Filho de Deus. E além dessa característica de matar o Filho de Deus, tem uma outra característica nesse texto. Tem uma outra coisa nesse texto que a gente vai ver que é uma outra característica de um povo muito perverso. A gente vai aprender aqui que tem uma coisa que você pode usar como o termômetro para descobrir qual é o grau de maldade de um povo. Se a gente é muito mal, se a gente é mais ou menos, vocês vão descobrir aqui. Mas antes de a gente descobrir, eu quero que vocês percebam o desabafo de Jesus. Entre nesse desabafo de Jesus. Jesus exclama: ó geração incrédula, perversa, eu não aguento mais vocês. Até quando eu vou estar aqui no meio de vocês? Até quando estarei convosco? É isso. Quanto tempo falta para eu ir embora? Eu não aguento mais vocês. É o que ele está dizendo aqui para esse povo. Ele vira para a cara deles, ele vira para o rosto e fala: eu não aguento mais. Vocês são perversos.
Até quando vos sofrereis? Ele está manifestando o seu sofrimento de estar no meio desse povo. Eu estou sofrendo de estar no meio de vocês. Traz o menino aqui. Então veja que Jesus, ele grita isso, ele exclama isso, olhando para o pai. Ele está olhando para o pai dessa criança. Ele está falando, não aguento mais ficar aqui. Eu sofro demais na terra. Essa é a pior geração. E nem chegou na crucificação ainda, né? Mas ele já sabe, ele está avisando. Vamos entender uma coisa aqui. Esse menino, ele não era só doente. Ele não era só doente. A gente vai ver aqui nos versos 18 que a doença dele era causado por um demônio. Está vendo o verso 18? E repreendendo Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então Jesus curou ele imediatamente. Então veja bem, a doença dele era causada por um demônio. É importante diferenciar isso daqui. Deixa eu comentar um erro de raciocínio lógico que muita gente comete. Um erro de raciocínio. Isso aqui eu vou te ensinar a raciocinar agora, tá? Se eu falar assim, ó. João morreu de alcoolismo. João morreu de alcoolismo. Então eu estou dizendo que a causa da morte dele foi o alcoolismo, não é isso? A causa da morte dele foi o alcoolismo. Isso significa que todo mundo que morre é por causa de alcoolismo? Não, eu estou dizendo que no caso dele foi isso. Não quer dizer que todo mundo é assim. Exemplo número 2. Se eu falar para vocês que na Epístola de Romanos, capítulo 1, a causa da homossexualidade é a idolatria. Romanos 1. A causa da homossexualidade é a idolatria. Eu estou dizendo que todo mundo que é homossexual é por esta causa? É isso que Paulo diz? Não. Ele está dizendo que essa é uma causa. Exemplo número 3. Se eu disser, isso aqui é muito importante, se eu disser, Maria tem AIDS porque ela era prostituta. Vou repetir. Maria tem AIDS porque ela era prostituta. Então, qual foi a causa da AIDS dela? A prostituição. Eu estou dizendo que todo mundo que tem AIDS é por causa da prostituição? Não. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que a causa dela é por isso. Então, aqui nós estamos aprendendo que esse menino era uma criança. Essa criança era lunática porque o demônio tinha causado essa doença no cérebro. O texto diz que todo mundo que é lunático é por essa causa? Não diz. A gente vê isso em outros textos. Eu vou dar exemplos agora de outros textos. Existem textos que dizem que Deus empobreceu ou enviou a doença contra alguém para puni-la pelo seu pecado. Em vários textos. 1 Coríntios 11. Que alguém ficou doente por causa do seu pecado. Aí teve uma situação lá no Evangelho de João que os discípulos perguntam para Jesus. Jesus, por que esse cego ele é cego? Quem é que pecou? Foi o pai dele que pecou para que ele nascesse cego ou ele pecou para que ele ficasse cego? De onde eles estão tirando isso? Porque tem cegos que são cegos por castigo. Quer dizer que é todo mundo? Não. Jesus fala, não, no caso dele não foi pecado que ele ficou cego. Ele não é cego por causa do pecado. Quer ver outro exemplo? Os amigos de Jó. O que os amigos de Jó falam? Você está doente porque você pecou. E o que Deus fala? Não é porque ele pecou. Então, aprendam a raciocinar. Estou ensinando a raciocinar.
o fato de uma situação ser por isso não quer dizer que é em todas. Então, quando a gente vê as curas de Jesus, quando vocês for ler as curas de Jesus, prestem atenção nisso. Nem tudo é demônio, mas algumas coisas são. E você tem que aprender a ser equilibrado e analisar cada caso é um caso. Tem gente que tudo é demônio. Ou tem gente que nada é demônio. É como se o diabo nem existisse. O ser humano é meio doido, né? Ou ele é 8 ou 80. Se eu falar, ó, foi isso daqui. Aí acha que sempre vai ser aquilo. Às vezes não é. Ah, por que que fulano está doente? Tem um monte de razão. Ele tem que avaliar a razão dele. Ele tem que ver a situação dele. Será que eu fiz alguma coisa? Ou talvez não, eu não fiz, é a aprovação. Aprendam a ser equilibrados. Mas neste caso aqui, ele era lunático por causa do demônio. Ou seja, o demônio causou o comportamento louco. E ele causou isso em um menino. Tá vendo o verso 18? É um menino, é uma criancinha. É tipo aquelas criancinhas que estão lá atrás. E aí surge a próxima pergunta. Por que que existe uma criança endemoniada? Tem uma criança endemoniada. E isso é um problema para um homem que viveu no século V. Há 1500 anos atrás, tinha um homem chamado Pelágio. Um homem chamado Pelágio. E Pelágio ele tinha um pensamento. E talvez você já teve, ou talvez você tenha o pensamento dele. Talvez, quem aqui nunca ouviu falar desse nome, desse homem, Pelágio? Nunca ouviu falar? Todo mundo ouviu falar? Vocês são incríveis. Ah, você não, Belinha. Vocês estão muito bons de história. Vou falar qual é o pensamento do Pelágio. Tá? Se você nunca ouviu falar, você vai... Você conhece alguém que é um pelagiano. Você conhece. Então, Pelágio pensava o seguinte, ó. Todas as crianças... nenhuma criança tem pecado nenhum. A criança não nasce com nenhum pecado. A criança não tem nenhum pecado. E ela, portanto, a criança não está sujeita a nenhum mal. Você conhece alguém que pensa assim? Então esse pensamento é heresia. Se você pensa assim, você é um herege. Eu estou aqui para te avisar que você é um herege. A Bíblia ensina que desde Adão, nós nascemos com uma natureza inclinada para o pecado. Não quer dizer que teu filho, ele peca igual você, macaco velho barbado. Tá? Não é isso. Mas ele tem essa natureza. Tanto que quem é papai, quem é mamãe aí, sabe que seu filho, ele faz malcriação. Você sabe que nem tudo que ele faz é como se ele fosse um anjinho. E se você deixar ele crescer, você vai deixando ele crescer e não vai fazendo nada, o que vai acontecer com ele? Aquela sementinha do pecado vai crescer. Daqui a pouco ele tem 12, 13 anos e está querendo bater em você. Porque você não conteve aquela natureza que ele herdou. Então entenda que as crianças, elas estão sujeitas tanto ao bem quanto ao mal, ao bem também. Aquela criança, ela também, você tem que plantar as coisas do Espírito nela. Você tem que plantar as coisas do Espírito dela. Se não plantar a bondade, a virtude, vai desabrochar as coisas ruins. Então, se você entender isso, o que está escrito no Salmo 51, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe, ou o que está escrito em Romanos capítulo 5, que todos pecaram porque todos vieram de Adão, você vai entender que os seus filhos podem estar sujeitos ao mal, como estão sujeitos ao bem, e aí você vai entender
uma das principais razões pelo qual Jesus chama essa geração de incrédula e perversa. Eu mostrei aqui que este homem, ele procurou Jesus com humildade, ele procurou Jesus para salvá-lo, mas tem outro lado da moeda que vocês precisam considerar. Que este homem, ele criou seu filho de tal forma que ele sujeitou esse filho ao ataque de demônios. Entenda esse outro lado da moeda. Este homem tinha um filho que era responsabilidade dele, e este homem era de tal forma incrédulo e perverso que o seu filho ficou sujeito a ataques e possessão demoníaca. Você vai perguntar, o que o pai tem a ver com isso? Tudo. Porque a Bíblia ensina que os filhos herdam aquilo que os pais plantam, ou semente do bem ou semente do mal. E aí nós vamos começar a ver nesse texto, aliás, deixa eu adiantar uma coisa. Mateus 17, 18 e 19 são 3 capítulos que Jesus fala sobre as crianças. Esse aqui é o primeiro. Tem muito a aprender sobre essas crianças nesses 3 capítulos que a gente vai ver nas próximas 3 semanas. Muito a aprender. Mas vamos voltar aqui. Eu falei que, além de ter matado Jesus, tinha uma segunda característica que fazia com que essa geração fosse extremamente perversa. Qual característica era essa? É a característica do que nós fazemos com as nossas crianças, como nós tratamos as crianças. A maneira que um povo trata as suas crianças. Aquilo que o povo sujeita às crianças. É a principal coisa que vai determinar se é um povo bom ou se é um povo perverso. Então presta bastante disso. Diante de uma criança endemoniada, Jesus grita, que povo maldito, que sujeita suas crianças a esse grau de perversão. Jesus está medindo a perversão do povo. Quando lhe é apresentada uma criança demoniada, Jesus diz, isso é a marca de um povo perverso. Que nem as crianças são poupadas. Mas antes de aprofundar isso, eu quero mostrar essa evidência de outros textos. Eu quero mostrar para vocês que em vários textos, em várias passagens, quando um povo chega no fundo do poço, quando um povo é muito perverso, a marca da perversão, ou seja, o termômetro, o que mostra que aquele povo é perverso, é que eles não se importam com as crianças e eles sujeitam as crianças a tudo. Vamos abrir Levítico 20. Vamos abrir Levítico 20. Então, Levítico 20, a gente vai ver, na verdade, é Levítico 18. Eu quero ler primeiro Levítico 18. Levítico 18, verso 21. E da tua descendência não derás nenhum para passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com nenhuma destas coisas vos... Verso 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminarei, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada e eu visito a sua iniquidade e a terra vomita os seus moradores. Então aqui Deus está falando sobre uma das características do povo cananeu que levou Deus a destruir os cananeus. Por que Deus destruiu os cananeus? Um dos principais motivos é que eles entregavam seus filhos para serem mortos por um falso deus, um demônio chamado Moloque. Eles entregavam os filhos para Moloque.
Então, quando Deus vai caracterizar por que os cananeus são tão perversos, ele vai citar isso. É por isso que eu vou destruir eles. É por isso que aquela terra vai ser vomitada. Capítulo 20. Agora capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua descendência a Moloque, alguém que pegar o seu filho, o seu bebê, a sua criança, entregar para esse falso Deus, para ser morto, para ser queimado, matar o seu próprio filho perante esse falso Deus, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Eu porei a minha face contra este homem e o extirparei do meio do seu povo, porque deu a sua descendência a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, ou seja, se esse homem fizer isso com o seu filho, e alguém for omisso e não quiser castigar aquele imundo que deu seu filho para Moloque, se alguém fechar os olhos e dizer: eu não vou castigar, eu vou ficar omisso. Verso 5, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e extirparei do meio do seu povo. Ou seja, eu vou castigar não só quem ofereceu, mas quem fez vista grossa e não quis denunciar para que ele fosse morto. Está vendo o ódio que Deus sente? Se você não lê isso, não sentir a ira de Deus, você não está entendendo o que está lendo. Ou seja, Deus está muito ódio com a forma com que as crianças eram tratadas sendo mortas. Deus diz: eu vou matar quem fez. E Deus matou os cananeus. Os cananeus foi destruído as cidades inteiras, os povos inteiros, tamanha maldade que eles cometiam contra as crianças. Vamos para Jeremias capítulo 19. Deus vai explicar aí por que ele vai destruir Judá. Deus vai falar por que ele vai destruir Judá. Verso 3. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, e morador de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retirar-lhe os ouvidos. Deus está falando: eu vou trazer um mal sobre Judá. Eu vou destruir Judá. Por quê? Porquanto me deixaram e alienaram-se este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem ele, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o qual eu nunca lhes ordenei, nem me falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho do homem, mas o vale da matança. Porque eu dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para os pastos, as aves do céu e os animais da terra. E farei esta cidade de espanto. Todo mundo que passar ali vai ficar espantado. Deus está falando: eu vou fazer esse lugar aqui, eu vou encher esse lugar de cadáver. Deus está falando: eu vou encher esse lugar de cadáver. O corpo de vocês eu vou dar de comida para os urubus. Ele está falando: eu vou dar de ouro para os urubus. Pesado. Por quê? Por que Deus vai fazer isso? Porque vocês estão pegando as crianças e estão matando as crianças para Baal. Vocês estão pegando as crianças, a forma que vocês estão tratando as crianças. Você quer pegar seus filhos e matar? Eu vou matar vocês.
E eu vou matar vocês porque vocês mataram os seus filhos. Vê como Deus fala. É sério. E Deus fala até, eu vou dar para os urubus, para as aves do céu. O seu cadáver vai ficar para os urubus. Pelo que vocês fizeram aqui. Neste mesmo lugar que vocês estão adorando Baal e matando os seus filhos, é aqui que vocês vão morrer. É a mesma reação de Jesus. Por que aquela criança é endemoniada? Ó geração perversa, iníqua. Como vocês tratam as suas crianças. Então, tendo o seguinte, vamos voltar para Mateus capítulo 17. Então, vou repetir. O termômetro de uma sociedade é o que a gente faz com as nossas crianças. E vamos entender esse negócio de demônio. Vamos entender o detalhe melhor. Então, é o seguinte. Assim como você tem como levar o seu filho para ser mal influenciado por pessoas humanas, você tem como fazer com que seu filho seja mal influenciado por pessoas demoníacas. Então vamos entender isso melhor. Vocês que trouxeram os seus filhos aqui para a igreja nesta manhã, vocês estão trazendo o seu filho para o ambiente, você vai encontrar duas coisas. Pessoas de Deus. Então, os seres humanos que estão aqui, pelo menos a maioria, não conheço o coração de todo mundo, mas a maioria são santos. São pessoas de Deus. Você está trazendo seu filho para cá. Mas, mais importante do que isso, é que neste culto nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando Jesus Cristo, portanto, neste ambiente existe o Espírito de Deus. Agora, existe também lugares ou pessoas para onde você leva seus filhos que você não vai encontrar isso que você está encontrando aqui. Eu me lembro, ano passado, eu fui no centro da cidade comer, acho que eu fui comer um churrasquinho, foi dezembro do ano passado. Aí tinha o tal de Natal da Integração, que tem aqui em Campo Bom, não sei se tem outro lugar. Natal da Integração, e eu estava lá comendo meu churrasquinho, e do lado do churrasquinho tinha uma menina com a família dela. Ela deveria ter no máximo 7 ou 8 anos de idade. E ela estava com um short bem curto e dançando funk. Quem é que estava botando funk para ela dançar? A mãe dela. Os pais dela estavam ali colocados e ela estava dançando aquilo normal. Isso no meio da rua, 7 ou 8 anos de idade. E eles estavam fazendo o que ali? Eles estavam celebrando o Natal. Eles estavam celebrando o nascimento de Jesus, né? O Natal que todo mundo celebra. Uma menina de 7, 8 anos, de short curto, dançando funk. Ok? Quem é o culpado disso? Em primeiro lugar, os pais. Aquela criança, ela não tem um raciocínio lógico para entender. 7 anos. Mas os pais, agora eu vou te falar o que os pais estão fazendo. Estão entregando ela para demônios. Aquela menina ali está sendo sujeita a demônio. A maioria desses funkeiros são bandidos. A maioria desses funkeiros são bandidos. Se você ouve funk, você está ouvindo música de bandido, de marginal. E bandido é movido por demônio. Aí o pessoal ficou ouvindo funk e não entende por que existem certas influências diabólicas em sua vida. Claro, é música de bandido. E mais, eles falam, esses funkeiros, eles contam os crimes deles na música. É isso que teve um rapper americano que foi preso agora, ele está envolvido em muita polêmica. Quando eu era bem novo, eu ouvia ele, esse rapper. Aí ele foi preso, tá todo mundo assustado. Eu pensei assim, mas ele já falava os crimes dele na música. Eu vi a música dele, já tá os crimes que ele está sendo acusado. Porque ele só canta disso. Aí todo mundo, ele fazia isso. Mas ninguém ouviu a música dele, não? Ouça a música dele que tá lá, que ele vai fazer isso, que ele faz aquilo outro, que ele mata. Estão falando, ele é suspeito de ter matado não sei quem. Ele tá cantando sobre isso há 10 anos já. Está com a música dizendo que matou. Então, o que eu quero dizer? Tem muitas coisas que são demoníacas e já estão na cara que é demoníaca. E as pessoas levam os filhos para isso.
Eu vou dar mais exemplos de coisa que o pessoal leva. Você passa ali indo para São Leopoldo. Há anos e anos, desculpa de quem é São Leopoldo, não vou falar mal de São Leopoldo agora. Anos e anos que eu vou para São Leopoldo. Aí você passa na estrada, tem propaganda de prostitutas. Tem propaganda de prostitutas. E todo mundo que passa ali vê aquela propaganda, incluindo seu filho de 4 anos, de 3 anos, de 5 anos, de 6 anos. Ele passa ali e vê uma propaganda de prostituta. É outra maneira que a nossa sociedade mostra que não se importa com as crianças, porque nós construímos as coisas sem pensar o que a criança vai pensar quando ele passar por aqui. A gente não, como sociedade, não estou falando de você individualmente, a nossa sociedade brasileira é assim. É um monte de coisa que não pensa. E as crianças? Os ídolos das crianças muitas vezes são prostitutas. Ou que se vestem como prostitutas. É os ídolos das menininhas. Até o pai compra a sandália lá. Aí você vai olhar, a mulher que está na sandália é uma prostituta. Você vai na banca de jornal. Você quer comprar um jornal, quase ninguém compra jornal mais, né? Mas você quer ir lá e comprar um jornal, uma revista. Aí você quer comprar um brinquedinho para o seu filho lá. No meio dos brinquedos vai ter aqui e aqui revista pornográfica, ele vai ver, do lado da revista de criança. Qualquer banca de jornal no Brasil é assim. Por que ninguém pensa, eu estou colocando uma revista infantil do lado de uma revista pornográfica? A sociedade brasileira é assim. O Brasil, coloca na sua cabeça, o Brasil é um dos países mais perversos sexualmente do mundo. O povo brasileiro é sexualmente perverso. Muito mais do que outras nações. E você fala, todo lugar no mundo não é assim o normal? Não, a maioria dos países não é assim. Esse nível de perversidade, muitos países não têm isso. Muitos países eles vão falar, não, esse material aqui vai ter que ficar escondido, porque eles vão pensar, vai ter que ficar escondido porque vai ter criança passando. O brasileiro não pensa nem nisso. O brasileiro é tão sem vergonha que ele nem pensa, eu vou fazer minha sem vergonhice escondido. Ele faz na frente de criança. O brasileiro faz sem vergonhice na frente de criança e acha que é normal e acha que o mundo inteiro é assim. Não, brasileiro. Você é um dos povos mais vis, sem vergonhas e safados do mundo. Por todo o mundo, a mulher brasileira é conhecida por ser vagabunda. Na Europa, nos Estados Unidos, quando eles pensam em mulher brasileira, eles pensam mulher vagabunda. É assim que é. Cada país tem seu pecado. Quando você pensa em Afeganistão, o que você pensa? Terrorista. Tá certo ou errado? Tá certo, porque tem muito terrorista lá. Você pensa no outro país, racismo. Tem muito racista lá. E o Brasil? Prostituição e sem vergonhice com criança. O povo brasileiro adora ser sem vergonha na frente de criança. Se você não entender isso, você não vai entender por que esse país merece ser destruído. Nós merecemos ser destruídos. Inclusive, nós já somos muito destruídos. Por que o Brasil tem tantas cidades miseráveis, cidadezinha pequena miserável? Não tem nada lá, não tem comida direito, mas tem prostituição por toda a esquina. É por isso que é pobre e miserável, porque Deus odeia aquela cidade. Porque só tem sem vergonha ali. Eu não sabia que era assim. É isso que a Bíblia ensina. Se você lê essas passagens, Deus destruiu os cananeus, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Se você não associar com a sua realidade, você está lendo a Bíblia errada, porque você está lendo a Bíblia como um livro distante. Não é distante. A realidade é essa. Se vocês ouvissem Jeremias pregar, você ia se assustar com as coisas que ele falava. Você consegue se colocar no lugar dos pessoas ali? Jeremias está dizendo, vocês aí, vocês vão, Deus vai dar o cadáver imundo de vocês para os urubus. João Batista chegou para Herodes e falou, seu 171, em português, é isso que ele está falando, porque você é um perverso que tem um caso com a mulher do teu irmão. E ele não conseguia entender que aquilo era grave. Então, estou falando para vocês entenderem. É muito grave, tá?
esse negócio de expor crianças a esse tipo de coisa que eu estou falando, a gente expõe criança. A gente não tem nem a sem vergonhice, é um sem vergonha meio escondido, discreto. Não, não é assim aqui não. Eu vou juntar meus amigos adultos para fazer minha vergonhice. O brasileiro tem prazer em fazer na frente de criança. Então a gente expõe criança à pornografia. É só entrar na estrada. A gente está expondo criança à pornografia. E a gente é dormente para isso. A gente passa por essa rua, vê isso e acha normal, não é assim? Virou normal, virou uma paisagem. Igual tem a montanha ali, tem uma prostituta, se você quiser ligar isso. Que país é esse? Esse é o nosso país. E outra coisa que vai caracterizar um país que despreza as crianças. Onde os adultos pensam que os seus sonhos são maiores do que as necessidades das crianças. Os adultos que pensam que os seus sonhos são maiores do que a necessidade das crianças. Ah, mas eu quero isso, isso, isso. Ó, quantas pessoas existem nesse país que o filho está passando fome e o pai não dá um centavo? Ele não fala assim, eu fui um canalha. Ó, se ele usasse um pouco de senso lógico, ele falou assim, eu fui um canalha, eu tive um filho, eu não cuido dele. Mas pelo menos eu vou mandar um dinheiro para ele. Por que não manda? Porque não consegue colocar que o filho dele é mais importante do que ele quer. Aí você vai, o que ele está usando dinheiro? Está usando dinheiro para os próprios prazeres e não consegue dar pensão. É um povo que coloca um adulto, um burro velho, é mais importante às vezes do que uma criança precisando de uma comida. É uma sociedade que não liga para a criança. Eu estou falando de algo que é difícil acontecer ou que vocês veem toda hora. Está cheio de crianças com o pai arrumando tudo quanto é tipo de desculpa para não dar dinheiro. Tudo quanto é tipo de desculpa. Aí você vai ver no que ele está usando dinheiro, um monte de besteira. Bebida, cigarro. Nosso povo brasileiro é assim. Então já errou quando teve um filho e não assumiu. Mas depois já deveria ter se arrependido, não. Continua nessa maldade. Quantas mulheres sozinhas que tem homem que não dá dinheiro? Ou se dá é muito minguado, chorando, reclamando, mão de vaca. É uma sociedade que despreza as crianças. Outro exemplo de desprezo das crianças. Outro exemplo. Na nossa sociedade. Eu vou começar por algumas coisas bem específicas, tá? Eu vou dar duas coisas que é muito sério no Brasil. Número 1. A facilidade com que os pais conversam sobre tudo na frente dos filhos. A facilidade com que os pais conversam tudo na frente dos filhos. Inclusive, uma coisa muito séria que eu acho que a igreja brasileira, de forma geral, tem, é que as pessoas não pensam sobre qual é o impacto que algo vai causar na outra pessoa se eu falar aquilo. Aí começam os pais a discutir. Aí o filho tem que ouvir todas as discussões. Aí ele tem que ouvir o que a mãe acha do pai dele no momento que ela está com raiva. Aí tem que ouvir o que o pai acha da mãe no momento que está com raiva. E a criança com 5, 6 anos vai ouvindo tudo isso. Aí depois, quando ela está adolescente, não entende por que tem um monte de problema, porque ouviu muita coisa que não era para ter ouvido. Por quê? Porque no momento da raiva, em vez de colocar o interesse da criança em primeiro lugar, você coloca a sua raiva em primeiro lugar, que eu tenho que discutir, eu tenho que descontar. Então eu vou falar qualquer coisa, eu nem pensei que meu filho estava ouvindo, estava, e você é um pecador por não ter pensado. Isso é uma maldade que se comete com as crianças, expor certas coisas que não tem que ser falado.
E quando não é briga, fala mal de fulano, mal de ciclano na frente das crianças. Está ensinando o teu filho a ter uma língua podre, venenosa e fofoqueira igual a você. Porque ele é criado ouvindo você falar mal das pessoas. Que Deus castigue a sua língua imunda por fazer isso com uma criança. E a criança cresce nesse ambiente, onde ele só vê briga, ele vê fofocaiada, mentira toda hora, você mentindo sobre fulano, mentira sobre ciclano, ele está ali no meio observando, você quer que ele cresça sendo o quê? Ele vai crescer contando mentira. Outra coisa que acontece muito no Brasil, isso acontece muito no Brasil, tá? Relações íntimas, ou com as crianças presentes no quarto, ou com as crianças de forma que as pessoas vão ouvir. Tá? Isso também é um grande pecado. Ok? Os filhos não têm que saber da vida íntima do casal. Se vocês tivessem ideia com quanto que isso acontece no Brasil, vocês ficariam chocados. Talvez a maioria... Não, e sabe o que eles falam? Sabe o que eles falam? Não, a minha criança tem só 2 anos e ele está dormindo, não está ouvindo nada. Ou então acontece o seguinte. Vou falar da realidade brasileira. Mora em uma casa bem pequenininha. Todo mundo vive embolado. Aí se não bastasse já aquela família que vive ali embolado, aí coloca junto, no mesmo terreno com a casa embolada, tio, sogra, sobrinho, todo mundo vive ali naquele meio. E nenhum desses adultos passa pela cabeça que tem uma criança morando aqui. Aí começa a fazer coisas sem pensar nas crianças, falar coisas sem pensar que tem uma criança aqui. Aí tem um que já, além de ser doido, já toma bebida a mais e vive bêbado. O outro lá fuma maconha e fala que maconha não faz mal, que é natural. Aí daqui a pouco está naquele espaço pequeno, um monte de coisa acontecendo ali e ninguém pensa assim, peraí, tem uma criança aqui no meio que ela não pode estar com esse tipo de coisa. Não pode ter essa criança, esse tipo de coisa aqui, porque é uma criança. As pessoas não pensam assim mais, meus irmãos. Eu não estou falando de coisas aqui que são raras de acontecer. São coisas que acontecem todos os dias na tua família. Se não acontece na tua casa, acontece todos os dias na tua família. É só você começar a perguntar para os seus amigos e seus vizinhos. Nós vivemos em uma sociedade podre com as crianças. Uma sociedade que não se preocupa com as crianças, que não se preocupa com o bem delas. E eu quero que vocês reflitam no seguinte. Olha só, eu já tive na minha vida em 4 situações em que eu já lidei e presenciei diretamente com pessoas possuídas por demônios. 4 situações na minha vida. Em uma delas, era uma criança endemoniada. Então, isso aqui, eu já tive contato direto com uma situação dessa. Entenda o seguinte: se os seus filhos fazem parte da aliança, se você leva eles para Deus, se você ora com eles, se você vai para uma igreja bíblica com eles, se você batiza eles, isso aqui não acontece. Isso aqui não acontece. Tá? Leva seu filho para Jesus. A gente vai ver isso em Mateus 18, na outra semana. Leve seus filhos para Jesus e crie um compromisso de que seu filho seja cheio do Espírito Santo. Sabe uma forma com que as crianças são negligenciadas? Quando você tem um filho pequeno e domingo, em vez de você levar eles para a igreja, você fica dormindo porque você não tem preguiçoso.
Existem pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que passam a infância da criança sem levar para a igreja, ou levam uma vez na vida, outra na morte. Então, vocês têm que levar o seguinte para casa: tem coisas que se eu fizer, eu vou estar introduzindo meu filho no mundo dos demônios. Esse menino endemoniado que eu te falei que eu conheci, a mãe tinha levado eles para centro de, eu não sei se era Umbanda ou Candomblé, mas uma religião assim, e tinha oferecido ele lá para alguma coisa. Então levava o filho para esse tipo de ambiente. Tem outros ambientes. Cuidado com os tipos de pessoas. Cuidado com os tipos de pessoas, mesmo se for da sua família. Mesmo se for o teu irmão, teu tio, teu primo, teu cunhado. É uma pessoa do bem ou é uma pessoa que eu só empurro com a barriga porque tem o mesmo sangue? Eu tenho que empurrar. Mas eu sei que é pervertido. Eu sei que é mal. Meus irmãos, tomem muito cuidado com as suas crianças. Essa criança aqui estava endemoniada. Eu quero desafiar. Faça um desafio de levar os seus filhos para Deus. Se tem como levar para os demônios, tem como levar para Deus. E leve a sério o que Jesus diz. Quando ele diz, ó geração incrédula e perversa. Quando que Jesus disse isso? O que levou ele a ter esse sentimento de não aguentar mais? Quando ele viu que o negócio era tão feio. Que tinha uma criança endemoniada. Que geração é essa? Que geração é essa que eles não estão poupando nem as crianças? Eles são tão mal que até as crianças estão assim. O auge da perversidade humana, o auge, não tem perversidade maior. É quando a gente insere as crianças, os bebês. Não tem perversidade maior. Se você falar para mim, eu sou pervertido. Mas eu tenho a preocupação de não misturar a criança. Você ainda é melhor do que quem mistura a criança. Porque ainda tem um vestígio de sanidade na sua mente. Crie o compromisso hoje, se você não tem, crie hoje, de levar seus filhos para o Espírito de Deus. Que o seu filho bebê seja cheio do Espírito Santo. Cante louvores com teu filho. Leia a Bíblia para o seu filho. Quando ele fizer 5 anos eu vou começar a ler. Não, você tem que ler desde que ele estiver no ventre. Quando ele estiver na barriga. João Batista se encheu do Espírito Santo na barriga? Então, na barriga você fala assim, vou cantar o Salmo 1, vou cantar o Salmo 2, para ele na barriga ele sai bebezinho, você já bota ele para dormir cantando. Bota ele para dormir louvando. Leia a Bíblia com ele junto a sua família, nós vamos ler a Bíblia. Ele tem 1 ano. Tem 1 ano, mas já vai ser cheio do Espírito Santo agora. Ore com o teu filho, para ele crescer no Espírito. Não leve teu filho, é festa de criança, eu quero saber de que criança é festa isso. Porque o povo hoje fala que é festa de criança, e tu vai ver a música é festa de criança, ou é festa de adulto alcoólatra e pervertido que está dizendo que é festa de 1 ano. Meus irmãos, tomem cuidado, tem festa de criança de 1 ano, que é música pesada, e todo mundo bêbado, e diz que é festa de criança de 1 ano. Você tem que ver aonde você está entrando, quem você está levando na sua casa, o que eles vão fazer na sua casa. Muitas crianças sofrem abusos de amigos. Sabe qual é a situação que muitas crianças sofrem abuso? A mãe se divorcia do pai, aí arruma um novo namorado, alguma coisa. Só que às vezes ela é tão carente que nem avalia aquele namorado. E daqui a pouco ele está interessado na mãe e na filha.
Não avaliou? Todos os dias isso acontece. Toma cuidado. Não se esqueça desse texto. Este pai, ele recebeu misericórdia de Jesus. Mas ele também ouviu de Jesus. Ó geração perversa. Jesus falou, até quando eu vou ficar aqui com essa geração perversa? Jesus falou, eu estou cansado. Jesus era homem. Jesus é Deus, mas ele é homem. Ele falou, estou cansado. Faça uma aliança com Deus. Que a sua casa não seja assim. Eu conheço todos vocês. Eu sei o quanto que todos vocês aqui vieram de muitas vezes famílias difíceis. Muitos de vocês tinham pais que eram bêbados, que adulteravam contra sua mãe na sua frente, que fazia perversões na sua frente, que eram ímpios, que adoravam falsos deuses, que eram feiticeiros, que eram fariseus, diziam que eram crentes, mas eram fariseus, tem isso também. Faça uma aliança com Deus e diga, a minha descendência não será assim. Na minha casa não vai ser mais assim. Eu e minha casa e os meus filhos serviremos ao Senhor. E não haverá mais demônios na minha família. Na minha família vai ter o Espírito de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós lemos aqui uma passagem difícil, uma passagem pesada, uma passagem em que há uma criança endemoniada. Senhor, quando as crianças são entregues à maldade desta forma, nós sabemos que estamos no meio de um povo perverso. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Salvador das crianças. E mesmo que as crianças sejam entregues à maldade pelos seus pais, Jesus Cristo é aquele que expulsa os demônios e afasta todo o mal. Senhor, se há alguém aqui que já fez mal aos seus filhos, que já levou seus filhos a ambientes que não deveriam, a convívios que não deveriam, a lugares religiosos que não deveriam, esteja concedendo arrependimento, esteja concedendo renovação, esteja concedendo fé, para que creia no Evangelho. E tenham seus pecados perdoados. E que daqui em diante venham criar seus filhos para a glória do Senhor. No nome de Cristo eu oro. Amém.